Bora lá? Ó, na última aula, é tão bom deixar as coisas organizadas, né, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Na última aula, o que estávamos falando? Resolvemos exercício, ó. Aí o plano de aula só de vocês. Já arrumar aqui, eu não estou enxergando quase nada. Ih, Sônia. Ó. Resolvemos esse exercício, a receitinha de bolo que eu ensinei para vocês. O outro exercício que era parecidinho, ó, parecido com esse. E depois estávamos falando sobre plano inclinado. Força de atrito. Eu já estou com plano inclinado. Eu quero já explicar plano inclinado para vocês. Ó. Aqui. Força de atrito. Falei que força de atrito, essa força é oriunda de rugosidades apresentadas em uma superfície. Professora, existe uma superfície totalmente lisa? Não existe. Microscopicamente, todas as superfícies apresentam mais ou menos rugosidades, que são essas montanhas aqui. E essas montanhas aqui, quando você passa um objeto sobre ela, essas montanhas apresentam uma certa resistividade, uma resistência ao movimento. Então, se eu pego a minha caneta e quero andar para cá, essas montanhas apresentam uma força oposta a esse movimento de ida da minha caneta para lá, tá? Então, isso é chamado de força de atrito. Força de atrito, nós temos dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Estático, o nome já diz. É algo que deixa eu pegar isso. Algo que está parado é estático. Alguma coisa começou a movimentar, dinâmico ou cinético. Então, eu tenho uma força de atrito para algum objeto que está parado ou algum objeto que está em movimento. Estático, parado, dinâmico ou cinético em movimento. Daí, antes de eu falar da fórmula que eu coloquei aqui, eu falei a respeito desse gráfico, que eu acho esse gráfico uma das coisas mais importantes de força de atrito. Tanto é que esse gráfico aqui foi cobrado no Enem. Então, a possibilidade de ser cobrado novamente é muito, muito grande, tá? Aqui, ó, é um gráfico que é força de atrito versus força. E nesse gráfico eu tenho aqui, ó, essa reta inclinada na diagonal e tenho essa reta na horizontal. Essa reta aqui crescente significa o quê? Que a minha força de atrito estático, ó, é o seguinte, tá? Aqui tá parado. Eu aplico uma força, tá em movimento? Não. Tá em movimento? Não. Tá quase em movimento. Esse quase em movimento é chamado de iminência de movimento. A partir do movimento eu tenho, ó, a força de atrito dinâmico ou cinético. Essa parte aqui é a força de atrito estático. E esse pedacinho que está um pouco mais abaixo, ou seja, que tem uma força de atrito menor, é chamado de força de atrito dinâmico ou cinético. Como é que eu calculo força de atrito? Mi vezes a normal. Geralmente, 99,9999999% essa força normal, ela é igual à força-peso. Então, você calculando a força-peso, você tem a força normal. Como é que eu calculo força-peso? Isso aqui você nunca pode esquecer. Essa daqui é uma das forças que você mais vai ocupar na vida. Massa vezes aceleração da gravidade. Você calcula a força-peso e automaticamente você calcula a força normal. Então, tanto para essa fórmula, que é a mesma para a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico ou cinético. O que vai mudar é que é esse coeficiente de atrito aqui. Para a força de atrito estático, ele é chamado de μe, coeficiente de atrito estático. Para o coeficiente de atrito dinâmico, é esse aqui, ó, o μd. E lembrando que para eu tirar um objeto do seu estado de inércia, ou seja, estado parado ou em movimento retilíneo uniforme, é necessário uma força bem grande. Por isso que o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que, olha lá no pico. Olha o meu gráfico. Aonde que o meu gráfico, a força de atrito, ela é máxima no coeficiente,
a força de atrito estático quando ele está lá na iminência do movimento. A partir do momento que ele começou a movimentar, eu tenho uma queda dessa força de atrito, porque o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Foi isso que vimos na aula passada. E, além do mais, eu falei a respeito da prova, que é o capítulo 13 e o capítulo 14. Lembram lá? Agora, a gente vai para os exercícios, colocar em prática isso que a gente acabou de falar. Ai, desculpa, tem gente chegando aqui. Tranquilo, gente? Essa revisão aqui, rapidona? Tranquilo? Tá vendo? É bom guardar, né? Eu rasgo tudo, gente, esses papéis, você acredita? Terminou a aula, já pá. A única turma que eu tô guardando agora é essa daqui que tá o planejamento de vários dias. Só vocês. Eu não vou resolver esse número 1, que ele tá mais complicado. Então, eu vou começar por exercícios mais fáceis, e daí a gente vai, conforme vocês vão aprendendo, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Então, eu vou pegar o último exercício, tá? Por incrível que pareça, o último exercício ele está mais fácil do que o primeiro. Vocês acreditam? Vocês podem acreditar. Então, bora lá. Vou pegar, esse aqui. Esse exercício que a gente vai resolver. Aonde que está esse exercício? Gente, eu tô falando demais, né? Perdão. Tô igual uma tagarela. Vocês estão quietinhos aí, só escutando. Fala um oi para mim aí. A Grivinho que tá conversando comigo, fala um oi. Aí, A, B, só para saber. Eu não estou sozinha, não estou falando sozinha. Porque eu vivia falando sozinha agora. Peguem lá o seu livro e peguem, por favor. Exercício 5 da página 23. É o último exercício dessa página. Aí aqui eu já coloquei os dados, tá? Ele fala o seguinte nesse exercício. Pegou? Pegou aí seu livro? Sempre quando for participar das minhas aulas, já deixa o seu livro do seu lado aí, com lápis, caneta, como se você estivesse na escola. Sua mochila fica do lado. Pegou? Todo mundo pegou aí? Quero só ver o joinha. Se você pegou, tá comigo. Peguei, professora. Tá, muito. Gostei de ver. Também peguei. Aí ele fala assim: um bloco de 2 quilogramas, tá aqui, 2 quilogramas. Deixa eu pintar isso. Deixar colorido para ficar mais atrativo para vocês. Está em repouso sobre um plano horizontal quando lhe é aplicada uma força F, essa força aqui, paralela ao plano, conforme representada a figura. Então, tem esse bloquinho de 2 quilogramas e essa força F. Aí ele fala o seguinte: os coeficientes de atrito estático e cinético, aqui ele não fala dinâmico, ele fala cinético, tá? Por isso que eu falo os dois nomes, para você saber. A Aline chegando. Esperar ela ingressar. Nossa, a internet não. Aí, bom dia, Aline. Aline, minha linda, pega lá, exercício na página 23, o exercício 5. Fazendo um favor, minha linda. Aí, continuando a leitura. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos e o plano valem, respectivamente, 0,5 e 0,4, 0,50 e 0,40. No local, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze o efeito do ar. Calcule na letra A. A força de atrito, a intensidade da força de atrito recebida pelo bloco, quando essa força F, deu esse maiúsculo, né? Já foi. Quando F, o módulo de F. Quando ele coloca isso aqui, significa o módulo, é o tamanho, tá? Esses dois quadradinhos. Vocês devem ter visto isso na matemática, não viram? Esses dois quadradinhos aqui significa módulo. Quando alguma coisa está em módulo, deixa eu falar, porque tá estranho, o valor aqui nunca pode ser negativo, sabia? Não existe nada em módulo negativo. Então, quando alguma coisa está em módulo, significa que ela é sempre positiva, tá? Isso aqui é da matemática, gente. Claro, vetor, força. Aí ele pergunta, a intensidade da força de atrito recebida pelo bloco quando F é igual a 9 newtons. Então, aqui, a única coisa que você precisa fazer, calcular, é a força de atrito. Bora lá calcular a força de atrito, vou colocar em azul.
Força de atrito. Gente, isso aqui, ó. Ai, vamos calcular, depois eu volto. Força de atrito é Mi vezes a normal. Se ele está falando que é respectivamente, Arthur chegando. Se ele está falando que é respectivamente, significa que eu vou utilizar na letra A esse coeficiente de atrito aqui, ó, 0,50. Então, nessa letra A, eu vou usar 0,50. Então, vai ficar Mi vezes a normal. Nesse caso, quem que é o coeficiente de atrito estático, quem é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético? Esse aqui vai ser o coeficiente de atrito estático. Por quê? Fala para mim. Por quê? Por quê? Aí ele chama de cinético, tá, gente? Cinético e dinâmico é a mesma coisa. Por que que eu sei que esse aqui é o estático e esse aqui é o cinético? Eu não sei, professora. Porque ele é maior. Só por isso. Ó, o que eu falei aqui? Ó, o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Ó, então eu tenho dois valores aqui, 0,50 e 0,40. Então, esse aqui é o coeficiente de atrito estático e esse aqui ele chama de cinético. É cinético ou dinâmico, é a mesma coisa. O menor é o dinâmico ou o cinético e o maior é o estático. Então, aqui a gente vai calcular a força de atrito estático. Ó. Aí, bora lá. 0,50 vezes a normal. E agora, nós temos a normal? Quem é essa normal? Normal é igual a força-peso. Então, quem é a normal? Quem é a força-peso? Massa da aceleração da gravidade. A massa do corpo, 2 quilogramas. E a aceleração, 10. Ou seja, a normal, ela vai valer 20 newtons. Então, vai ficar isso aqui vezes 20. Logo, a força de atrito estático vai ser igual a 10 newtons. Aí tem esse negócio que ele colocou, né? A intensidade da força de atrito recebida pelo bloco quando ele aplica uma força de 9 newtons. Não, peraí. A intensidade da força de atrito recebida pelo bloco quando a força é de 9 newtons. Então, nesse caso aqui, essa força de atrito, ela é máxima em 10 newtons. É o máximo. Ou seja, em 10 newtons, ele vai estar onde? Ele está bem aqui, ó, na iminência do movimento. Aí ele coloca, se ele aplica, se o máximo é 9, qual é a força de atrito realmente desse bloco? 9 newtons. Porque 10 newtons ele está na iminência do movimento, quase movimentando. Mas qual é a força de atrito estático? Nesse caso, 9 newtons, ele já deu o valor. Sabe, com toda sinceridade, eu não vi assim, muita lógica, não. Né? Por que ele colocou esse 9 newtons? A gente calcula, encontra 10, encontra a iminência, e depois você vai usar a força de atrito quase na iminência, que é um pouquinho menor, 9 newtons. Então, o que eu quero que você faça? Para não ficar confuso, você coloca bem assim, ó, 10 newtons, força de atrito, que vai ficar melhor do que você utilizar esse 9 newtons, tá, gente? Força de atrito, senão vai ficar confuso. Força de atrito máxima. Gabriela chegando. Força de atrito estático, né? Fica melhor assim. Deixa aqui, ó. Tá? Ou seja, isso aqui está na iminência do movimento.
E aí, nossa resposta fica completinha, tá? Então, a gente calculou, chegou em 10 newtons. Quem é essa força aqui de atrito? É a força de atrito estático. E ele é máximo. Ou seja, com 10 newtons, o objeto está quase se movimentando. Entendido? Tranquilo? Fala para a Sônia. Fala para mim. Tranquilo até aqui? Tá. Tranquilo não, né? Assim, Fala, Manu, o que que foi? não sei, eu só não entendi, eu não conseguiria fazer sozinha, mas nem sei o que eu não entendi. Acho que eu não entendi nada, na verdade, mas. Tá, bora lá então. Eu vou tirar esse aqui, porque, com toda sinceridade, isso aqui só veio para confundir. Tira isso aqui. Tá? Tira isso aqui. Vamos perguntar o seguinte: a pergunta, ela não ficou clara. Qual é a força de atrito? Qual é o valor da força de atrito? Quando eu tenho um coeficiente de 0,50. Aqui, ó. Qual é a força de atrito para esse coeficiente aqui de atrito? Por quê? Porque ele fala respectivamente. Então, para a letra A, o Mi vale 0,50 para a letra A. Qual é a força de atrito quando eu tenho um coeficiente de 0,50? Eu tenho dois coeficientes, 0,50 e 0,40. Significa que essa força de atrito que a gente vai calcular aqui é a força de atrito estático. Por que que eu sei? Porque o coeficiente aqui é maior do que esse. O maior coeficiente de atrito sempre é estático. E o outro menor sempre é o dinâmico ou cinético. Tanto faz os nomes, tá? Já admiti Júlia. Pronto. Aí, continuando. O que que eu vou fazer? Qual que é a fórmula? Ó, força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza. Coeficiente de atrito, eu sei que é para usar respectivamente. Eu sei que esse coeficiente é coeficiente de atrito estático. 0,5 ou 0,50, tanto faz. Vezes a normal. A normal, ele deu a normal? Deu a força? Não. Quem é essa normal? A normal é o que eu falei para vocês, ó. A normal sempre vai ser igual, no caso de vocês, tá? Sempre vai ser igual a força-peso. Sempre. Então, não tem uma fórmula para normal. Como é que eu vou calcular a normal? Massa vezes aceleração da gravidade, ó. Quem é essa normal? Massa vezes aceleração da gravidade. Vou pegar 2 quilos vezes 10, que é a aceleração. Deu 20 newtons. Então, qual é o coeficiente de atrito estático? 0,5 vezes a normal, que é igual à força-peso, que é 20. Ou seja, a força de atrito estático deu 10 newtons. Quem é essa força de atrito? Aí eu coloquei aqui, ó. Essa força de atrito estático, ela é máxima. Quando a força de atrito estático é máxima, olha lá. Aqui a força de atrito é menor. Quando ele colocou 9 newtons, tá por aqui, ó. Ela não está máxima, essa força de atrito aí de 9 newtons. Quando ele está máximo, ele está em 10 newtons, ele está quase se movimentando, ó. Nós calculamos, achamos um valor maior do que está escrito no livro. Por quê? Nós encontramos a força de atrito estático máximo, a qual o objeto está lá e está quase aplicando uma força, ele está quase se movimentando, mas ele não se movimenta. Isso é chamado de iminência do movimento. Olha lá. Então, o que que nós encontramos? 10 newtons. Quem é esse 10 newtons? É a força de atrito estático máximo. Esse objeto, a 10 newtons, aplicando uma força nesse objeto de 10 newtons, nesse bloquinho, ele vai estar na iminência do movimento. E como é que eu sei que ele vai estar na iminência do movimento? Porque ele tinha dado lá 9 newtons. Esse 9 newtons é a força de atrito estático, mas não é o máximo. O máximo é 10 newtons, que a gente acabou de calcular. Agora ficou tranquilo, Manu? Ou não? Se não ficou, eu falo de novo. Explico de outro jeito. Eu acho que eu entendi. Primeiro a gente tem as informações do 0,50 e do 0,40, que são
Eles são Coeficientes. os Isso. coeficientes, ok. E aí, depois a gente tem que descobrir a força. Não, Isso, antes a gente descobre o N, isso, que é a força, correto, você falou que é a certo. força, que é a mesma fórmula de peso. Aí Isso, N é igual a massa vezes gravidade. Aí a gente vai fazer 2, que é a massa que a gente sabe que o bloco pesa 2,0 quilogramas. Aí a gente vai fazer isso vezes 10, que é a gravidade, e aí vai dar 20 N, ou seja, a força de 20 newtons. E isso. aí a gente vai calcular a força de novo. Essa força, qual a diferença dessa força com essa setinha? Qual o nome dela? Essa daqui é a força de atrito estático. Ó. É Ah, e aí a gente vai usar essa fórmula para e a calcular a gente força de já, atrito. e a gente Aham, já tem todas as informações para descobrir qual é a força do atrito estático. isso. Ok, acho que eu entendi mais ou menos. Acho que eu entendi mais ou menos. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que aí a próxima é um pouquinho diferente. Aos exercícios, assim, eu queria que fosse de forma gradativa, pegasse o mais fácil, e à medida que o aluno fosse aprendendo, eles fossem complicando, entendeu? É por isso que eu peguei de trás para frente. Se eu pegar o primeiro exercício, está mais difícil ainda. Eu queria um bem simplesinho, aí vocês vão pegando o jeito da fórmula, fosse complicando. Dá uma sequência, como se fosse exercício, atividade física. Você começa lá fazendo, vamos por 10 polichinelo, depois mais 20, 30, vocês vão ganhando resistência. A mesma coisa é aqui. Mas aí, né, vamos lá. Não dá para chorar. Letra B. Na letra B, eles perguntam o seguinte: o módulo da aceleração, então ele quer saber o valor da aceleração, quando tem uma força, 16 newtons. Para descobrir a aceleração, lembra que a gente somava as massas, papapá, não sei o quê, lembra? Aqui eu não tenho que somar massa, eu tenho um único bloquinho, uma única massa. Porém, essa força aqui foi aplicada de 16 newtons. Ele quer saber a aceleração, porém, existe aqui nesse corpo, e agora dá para explicar melhor, que essa pergunta está melhor do que a outra. Se existe essa força para lá, e puxando esse objeto para lá, ó, existe uma força, eu estou empurrando esse objeto para lá, ó, nesse sentido. E para onde está a minha força de atrito? A minha força de atrito é uma força resistiva, ela é oposta ao movimento. Por isso que fala resistivo, porque a minha força está para lá e para onde está a minha força de atrito? A minha força de atrito está para cá, ó, para o lado oposto, ó. Essa é a minha força de atrito. E agora essa força de atrito, como ele falou respectivamente, como eu tenho um coeficiente menor, eu vou usar qual coeficiente para esse exercício B? Eu vou usar o coeficiente de 0,4. Ou seja, o bloquinho está em movimento. E por que eu sei que o bloquinho está em movimento? Porque agora esse coeficiente é menor do que o outro. Se ele é menor, esse coeficiente é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Então, o bloquinho ele está em movimento. Deixa eu colocar aqui. Ah, então no outro ele estava no ponto máximo, né? Isso. Por isso que até o valor que ele dá lá de 9 newtons, ó, poderia ser até um valor menor. Ó, tá vendo? Começa do zero e vai subindo, 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 subindo. O que a gente calculou tá aqui, ó, exatamente nesse ponto, nesse cume, na iminência do movimento. Por isso que eu coloquei aqui, ó. E esse 9 newtons é força de atrito estático? É força de atrito estático também. Só que ele não tá, é a força de atrito que não está na iminência ainda do movimento, ó. A força de atrito estático, ó, vamos supor, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons, 8, 9, quando chegou em 10, tá aqui. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Agora o dinâmico é aqui, ó. É menor, vai ser uma força de atrito menor. O objeto vai estar em movimento nesse sentido, ó. Vou colocar aqui. Ele coloca uma força para cá.
Então, o objeto ele está em movimento nesse sentido, porque foi aplicada uma força nesse sentido. Então, o objeto está nesse sentido. E para onde que está essa dita cujo dessa força de atrito? Oposta ao movimento, ó. A força de atrito está aqui. Ela é uma força resistiva. Por isso que ela é chamada de atrito, ó. Ela se opõe ao movimento. Ó, se opõe. Força de atrito, força resistiva, porque se opõe ao movimento. Ó, a força está para lá e a força de atrito nesse sentido. E agora ele pede para calcular a aceleração. Deixa eu colocar para cá. Para eu calcular a aceleração, primeiro eu tenho que pensar nas leis de Newton. Vou escrever em preto. Força a V é massa acelerada. Ele pede a aceleração. Força é massa acelerada. Porém, essa força aqui é a força resultante. Quem é essa força resultante? É o resultado da soma desses vetores aqui, ó. Eu tenho um vetor para lá e outro para cá. Tá vendo? Essa força aqui é como se... Vou chamar a força resultante a força total. Alguém me puxou para o lado de cá, cabo de guerra. Alguém está puxando o objeto para cá e o outro puxando para cá. Qual é a força que esse objeto está sentindo? É o resultado da soma dessas duas forças. Alguém puxando para cá e alguém puxando para cá. Se eu puxo para cá com 16 newtons e eu puxo para cá com 12 newtons, o meu corpo aqui está sofrendo a ação de uma força de 4 newtons. É o resultado da soma desses dois vetores opostos. Então, a mesma coisa você tem que pensar aqui. Tranquilo até aqui? Fala com Sônia. Eu quero saber, todo mundo falando. Se entendeu, se não entendeu, tem que falar. Senão eu explico de novo. Soma deu um número menor que os dois, como assim? Vai ser uma soma, uma subtração, no caso? Na realidade eu falo soma, mas você vai subtrair. Porque vai ser, vamos supor, aqui, menos 4 mais 3. Exemplo, vai dar menos 1. Ah, aqui, 4 mais menos 3. Entendeu? É igual a gente estudou no início do ano. Se as duas forças tivessem ido para o mesmo lugar, e a gente ia somar, mas cada uma está indo para um lado, então a gente subtrai. Isso mesmo. Corretíssimo. É o que você vê lá em vetores. Aquele conhecimento de vetores é importantíssimo em força. Vocês vão aprender depois, no primeiro ano, decomposição vetorial. Então, falou em vetores, pelo amor de Deus, aprenda vetores. Você só aprende a resolver exercícios de força se você souber vetores. Se você não sabe vetores, você fica perdido, tá? Aí, quando lá no início do ano, o primeiro conteúdo que vocês vão ver, um dos primeiros conteúdos é vetores. Então, quem tem dúvida, já sane as suas dúvidas que você precisa, tá vendo? Ó, por isso que tem essa setinha, grandeza vetorial. Olha a setinha, grandeza vetorial. Bora lá, continuando a nossa conversa. Então, quem é esse resultado dessa força? O resultado dessa força vai ser a força F menos a força de atrito. Isso igual a massa acelerada. Aí você vai falar, F eu tenho. Mariana chegando. F você tem? Tem, 16 newtons. E a força de atrito você tem? Não tem. Como é que calcula a força de atrito, que é o mais importante que eu quero que vocês aprendam agora? Força de atrito. Bom dia, Mariana. Força de atrito. E no caso aqui, esse atrito ele é cinético ou dinâmico, porque o coeficiente é menor. Vou escrever aqui, cinético. Força de atrito cinético. Ela é igual a μc vezes a normal, ou μd vezes a normal. Eu tanto posso chamar de cinético como dinâmico. É a mesma coisa. Esse μ eu já tenho, 0,40. E a normal? A normal nós não temos, mas como que calcula a normal? Igual a força-peso, ó. Normal é igual a força-peso. Quem é a força-peso, professora? Massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, de novo, a normal vai mudar, gente?
Não muda. 20 newtons. Não muda. A normal não vai mudar. Esse, tanto no coeficiente, né? Tanto na força de atrito estático quanto cinético ou dinâmico, a minha normal não vai mudar. Olha lá como ficou fácil. Força de atrito, vou continuar aqui, tá, gente? Vai ser 0,40 vezes 20. E isso vai 4 vezes 2, 8. 8 newtons. Pronto. Encontramos a força de atrito. Agora é só substituir lá. Isso aqui que eu quero que vocês aprendam primeiro. Isso aqui. Isso aqui que eu acabei de explicar. Você entendeu? Isso aqui, da força de atrito. Só isso. Como é que se calcula a força de atrito? Eu vou pegar o coeficiente de atrito vezes a normal. Quem é a normal? A força normal é igual à força peso. É só pegar a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso que você entendeu? Isso que é o mais importante. Fala com Sônia. É o mais importante, explica de novo. Tá. Ó, de novo, como é que eu calculo a força de atrito estático ou força de atrito dinâmico? Só beber água, a boca ficou seca, gente. Peraí, não vou engasgar. Esses dias eu tava com sede e eu fui e falei, não, vou continuar, vou continuar. De repente deu uma crise de tosse, não adiantou nada. Ó, então aqui, voltando, força de atrito cinético ou força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico vezes a normal. Esse coeficiente, 0,4 ou 0,40, já foi dado no exercício. A normal, aí você olha, professora, não tem essa normal, mas dá para descobrir a normal. Quem é essa força normal? Força normal é igual a força peso. Então, eu pegando a massa, que é 2 quilogramas, que ele colocou lá, que a massa desse bloquinho é 2 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, ó, 2 vezes 10, é só você pegar e colocar um zero junto com a massa. Era 2, se torna 20. Já é quem? A minha normal, 20 newtons. Depois, já sei qual é o valor dessa força normal, que é igual à força peso. Vou pegar 20 vezes o coeficiente de atrito. Ó, isso aqui deu 20 vezes o coeficiente de atrito. Vai ficar 0,40 vezes 20, 8 newtons. Achei a bendita força de atrito. Ó, viu? Viu? E agora? Alguém tem dúvida? Se tiver, fala que eu explico de novo. Vou explicando até você entender. Fala. Fala com Sônia aí. Dá um feedback aí. Clica, compartilha, comenta, dê o seu like. Se gostou, dá o seu joinha. Se não gostou, faz assim, professora, não entendi, não. Fala com Sônia. Fala aí, tá tranquilo, gente? Eu preciso do seu feedback de verdade. É que eu fico preocupada. Tá bom, obrigada. Já falaram aqui comigo. Ó, voltando. Aqui, essa força, ele já deu lá, ó. Olha aqui, ó. Porque agora o nosso problema é encontrar essa bendita aceleração. A aceleração, ela provém dessa força resultante. É o resultado dessas forças. E lembra do cabo de guerra. Alguém puxando para cá com uma força de 16 newtons, que é essa, e o atrito, ó, o objeto está indo. Força de 16 newtons. Porém, a força de atrito está se opondo a esse movimento, a essa força aqui, nesse sentido aqui. Ou seja, esse corpo aqui, essa caneta, está sofrendo uma força resultante, uma força que é o resultado de quê? 16 newtons menos 8 newtons da força de atrito, tá? Então, o resultado vai ser 16 menos 8 igual
a massa acelerada. A massa do objeto é 2 vezes a aceleração. Isso aqui vai dar 8. Aqui tá muito... Vou fazer bonitinho, né? 8 dividido por 2 igual a A. Quanto que vale A? Quanto eu arrumo? Quanto que vale A? 4 metros por segundo ao quadrado. Entendido? Professora, então toda vez que ele pedir aceleração, a aceleração é o resultado das forças? Sim. É o resultado das forças. Tanto é, deixa eu só mostrar para você que é o resultado. Aí, se alguém estiver copiando, vou pegar aqui. Acho que eu resolvi aqui. Já sei. Qual exemplo que eu vou pegar? Estão copiando? Deixa eu te puxar para cá. O que eu quero mostrar? Ontem, nós fizemos essa receitinha de bolo. Só rapidinho, gente, ó. Nós fizemos essa receitinha de bolo que eu falei para vocês. Aí, nós tínhamos que calcular a aceleração. Nós tínhamos o fio com esses 3 bloquinhos. No cálculo da aceleração, essa força aqui também, tá vendo? Ó, é o resultado das somas dessas forças. Uma soma não, subtração, né? Subtração dessas forças. Eu falo soma porque um vai ficar negativo, mas convenhamos, vamos falar de maneira mais simples para vocês. A força resultante vai ser a subtração da força-peso desse lado menos a força-peso desse lado. Aí, ó, para descobrir quem? A aceleração. Olha lá. É a mesma maneira de pensar. Só que aqui, essas forças estão nas verticais. Lembra que eu desenhei? Ó, eu tenho uma força, as força-peso estão nas verticais. E aqui essas forças estão nas horizontais. Mas a maneira de pensar, olha lá. 50 menos 30, 16 menos 8. Também é da mesma maneira de pensar. E aí, eu quero saber de vocês agora. Entendeu? Não entendeu? Se não entendeu, a professora vai recapitular. Se não tem como ir para frente. Eu preciso, porque os exercícios, gente, com toda sinceridade, os exercícios de vocês, olha, não tão fáceis, não. Então, esse aqui é um dos mais simples. Por isso que eu tenho que saber se você entendeu. Você tem que ser franco comigo. Pode falar, não entendeu? Eu tenho a liberdade de falar, não entendi, eu terei o maior prazer de explicar de novo. Tranquilo? Pode? Eu entendi, mas eu acho que quando eu fosse fazer sozinho, eu ainda ia ter muita dificuldade. Calma que a gente vai resolver mais. Eu sinto que eu ainda não aprendi, sabe? Você ainda está no processo. Entendi, mas sozinha será? Bateu insegurança. Será que eu ia conseguir isso, né? Isso, Manu? Sim. Calma que ainda tem mais exercício aí, eu vou deixar vocês ir falando para a Sônia. Vamos resolver o mais tranquilo, só para dar uma relaxa. Tudo isso já, meu Deus do céu. Olha, nosso tempo é incrível. Eu odeio o nosso tempo para o 9º ano. Por quê? Não, parece que não rende. Eu queria mais tempo, eu queria pelo menos mais 15 minutos com vocês. De verdade, ainda falo isso de coração, tá? Vocês sabem que eu tô falando de coração, vocês sentem. Eu queria. Quem sabe no final do ano a gente planeja uma aula assim, com pelo menos, se vocês não me aguentarem, um pouco mais extensa. Vamos só resolver esse aqui, eu faço a chamada. Exercício 1, página 21. Eu vou até procurar aqui. Exercício 1, página 21. Esse é só a teoria, tá? Ele coloca esse gráfico aqui. Olha o gráfico. Olha o gráfico. Eu vou pegar o meu, né? Que o meu tá maior. Então, ele coloca esse gráfico aqui. E daí ele fala o seguinte, no gráfico. Sendo o coeficiente de atrito estático entre o plano e o corpo igual a 0,4, então ele coloca o coeficiente de atrito estático igual a 0,4. Ou seja, esse coeficiente de atrito, ele 0,4, que ele coloca no exercício, tá? Esse aqui é outro exercício, tá?
Nesse exercício, ele coloca 0,4. Significa que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é menor do que 0,4. Isso a gente já sabe. Aí ele pede para você assinalar se é verdadeiro ou se é falso. Aí na letra, vou colocar aqui. μe igual a 0,4. Aí ele fala assim, letra A. A força de atrito estático máxima que o bloco faz sobre o corpo é de 80 newtons. Epa. Para a gente saber se é de 80 newtons ou não, ele coloca que a força, a força de atrito tá lá, é igual, ó. Gente, meu livro, é tudo muito, ó, eu tô quase desfocando, tá quase batendo na câmera. Mas você pega seu livro aí, você tá vendo aqui, ó, que na iminência do movimento, qual é a força de atrito estático máximo? 100 newtons e não 80. 80 é quem? Dinâmico ou cinético. 100 newtons é o estático. Então, a primeira, ela é falsa. Olha, uma coisa que eu aprendi, que eu conseguiria fazer sozinha. Tá vendo? Aí o gráfico é assim. Sabe o que é muito importante? Que cai no Enem. Muito importante. Bora o próximo. O peso do corpo é igual a 100 newtons. Não é. A força de atrito, vou escrever aqui. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Vamos calcular. A força peso, ela vai ser igual à força normal. Então, se a força de atrito é 100 e o coeficiente é 0,4, qual é o valor da normal? Que é igual à força peso. Qual é o valor da normal? Você vai pegar 100 dividido por 0,4. 250 é a normal. Ou seja, qual que é o valor da força-peso? 250. E por que eu sei que é 250? Porque normal é igual a peso. Logo, essa alternativa aí, ó, ela é falsa também. Vocês entenderam a linha de raciocínio? Próximo. O coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,32. Pode ser igual a 0,32, gente? O cinético? Claro que sim, porque ele está sendo menor do que 0,4. Claro que pode. Então, essa é verdadeiro. Tranquilo? Fala comigo. A força normal é igual a 250 newtons. Nós acabamos de ver que a força normal, ó, deixa eu colocar aqui. Normal, 100 dividido por 0,4, que é igual a 250 newtons. Normal é igual a peso. Então, é verdadeiro quando ele coloca 250 newtons? É verdadeiro. Tranquilo? Fala comigo. Você conseguiu entender? Se você conseguiu entender isso aqui que eu acabei de explicar, essas 4 alternativas aqui, eu estou, assim, muitíssimo feliz. Eu estou falando para vocês que o nível de vocês está assim, ó, lá em cima. Eu só não entendi a penúltima, do coeficiente de atrito dinâmico. Tá. Nós sabemos que o coeficiente de atrito estático é 0,4. Dá para calcular. Deixa eu calcular aqui. Força de atrito é igual a μc vezes a normal. Lá no gráfico, ele coloca, olha lá, a força de atrito dinâmico, 80, ó, tá vendo? 80. Então, nós sabemos que é 80. A normal, já sabemos, 250. Como que vai ficar? Eu vou pegar 80, você vai pegar 80 e dividir por 250. Isso vai dar quanto? 80 dividido por 250
vai dar 0,32. Mas de cara, eu já sabia que era esse o resultado, porque tinha que ser um resultado menor que 0,4. Por que tinha que ser menor? Porque a força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico ou cinético. De cara. Mas é só calcular. Tranquilo? Mais ou menos, mas eu acho que eu não conseguiria fazer sozinha. Essa daqui, para encontrar... Peraí, deixa eu colocar. Revisar. Que aí na próxima aula eu vou com paciência e explico isso aqui de novo. Vou deixar uma folha. Pronto. Aí na próxima aula eu vou revisar isso aqui. Com paciência. Vai tentando... Tenta fazer ela sozinha. Aí, na próxima aula, mas mesmo assim eu vou revisar, tá? Eu vou revisar. Deixa eu fazer a chamada, gente. Eu vou fazer a chamada, meu Deus do céu. Nossas aulas é muito pouco. É que útil. Eu quero vocês mais. Eu acho que as outras turmas devem morrer de ciúme de vocês. Porque eu só falo de vocês, gente. E eu só falo de vocês, de quem que é a preocupação maior com vocês no nono ano. Acho que eu estou ficando especialista em nono ano. E eu não vejo a hora de ter uma conversa com o pessoal do SAS. Eu estou, assim, com muitas angústias, muitas aflições que eu tenho que resolver com vocês, com eles, né? Olha lá, o pessoal do primeiro ano. Calma aí, gente, calma aí. Eu vou fazer... Alguém, por gentileza, me ajuda quando eu falar tá aí, não tá aí? Para andar bem rápido, pra vocês não atrapalhar a aula de vocês do outro professor. Alice, eu não vi. Aline eu vi, correto, né? Ana Beatriz, tá aí? Fala oi. Presente. Ana Paula eu vi. Presente. Arthur também tá aí. Felipe tá? Felipe? Não, né? Gabriele eu vi. João Agripino também eu vi. João Pedro tá aí? Levante a mão, dá um sinal com uma fumaça qualquer. Não? João Vitor da Silva, não? João Vitor Santos, não? Júlia tá, que eu lembro. Cauã, não? Eu lembro da Júlia. Lenita, não? Letícia tá aí, Lígia tá aí, Lucas tá aí? Presente. Ai, obrigada. Luiz eu vi, Manu também. Marcela. Luiz eu vi. Marcela, não. Maria Rita. Tá aí, Maria Rita? Tá, né? Mandou aqui no chat. Obrigada, Maria Rita. Mariana. Nicolas. Mariana, eu sei que tá. Nicolas, não. Rafael. Presente. Ai, tá aí. Juan, tá bom. Estão liberados. Ai, perdão, gente, perdão. Beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, gente, tchau. Tchau, meus lindos. Ai, meu Deus, passa muito rápido.